Zacarias tem um incensário, tem tudo aquilo que é propício para atrair a presença do sobrenatural. Mas na hora que o sobrenatural vem, ele fica apavorado. Maria não tem um incensário, Maria não tem acesso ao santo do santo, Maria não tem a mesma liberdade no altar. Eu não sei se ela estava lavando louça, se ela estava arrumando casa, se ela estava pendurando roupa. Eu sei que o anjo chega na hora, no meio da rotina do dia dela. Deus está dizendo aqui a quem tem ouvidos, Ele está dizendo: não se preocupe em fazer aquilo que eu faço, só se preocupe em fazer aquilo que eu chamei você para fazer. E faça isso com todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Que qualquer hora dessa eu chego do teu lado enquanto você está lavando louça. Qualquer hora eu sento nesse banco carona, nesse carro que você dirige. Qualquer hora tu vai sentir a minha presença te tomando dentro desse ônibus. Qualquer hora você vai sentir um vento soprando dentro de casa, e quando levantar para tentar fechar a janela, você vai perceber que o vento não veio de fora, que o vento está soprando do lado de dentro. É a presença do Senhor chegando aonde você está. Levante a sua mão, Deus está mandando eu entregar isso aqui. Ele está dizendo: quando a sua vida é entregue a mim, eu não espero você chegar aqui, eu vou aonde você está, seja trabalhando, seja ministrando, seja dormindo ou seja acordado. Levanta a mão mais alto, porque eu não falo o que eu quero, eu falo o que Ele manda. E Ele me trouxe hoje aqui para dizer: por estes dias haverão manifestações sobrenaturais para quem conseguir ter uma entrega de vida devocional. Vai virar uma chave espiritual na tua mente, e você vai começar a ser uma pessoa entregue e estável espiritualmente. O anjo chega para Maria e ele disse: salve, agraciada seja. Maria, você achou favor diante dos olhos de Deus. Maria, Deus achou graça em você. Deus quer te favorecer. Ela acha a saudação estranha. Só pode achar estranho aquilo que você conhece como comum. Significa que não é a primeira vez que Maria recebe um anjo, ou ouve dizer que um anjo fala. Você já viveu muitas coisas com Deus, mas você está para viver com Deus uma coisa que você nunca viveu. Eu vou falar de novo. Você já viveu muitas experiências com Deus, mas nesta noite Deus nos trouxe aqui para dizer que você vai viver uma coisa com Deus que você nunca viveu até hoje, andando na presença dEle. Vem por aí algo que você nunca viveu. Vem por aí uma saudação que você ainda não conhecia. Vem por aí um óleo que você ainda não conhecia. Uma unção que você ainda não sentia. Uma presença que você ainda não acompanhava a grandeza dela. Deus está dizendo para alguém hoje aqui: e se eu te disser que tudo que você acha que conhece de mim é só a metade do que eu te contei? Eu vou revelar algo sobrenatural, algo que você ainda não conhece. Ela acha tão estranha aquela saudação, e então ela ouve aquilo que Gabriel foi lá fazer, entrega a mensagem, e ele diz: Maria, tu conceberás e tu darás à luz a um filho. E ela diz: mas como será isso? Porque eu não tenho relação com homem algum. O que ela está dizendo é: mas eu sou virgem. Ela pensa que a virgindade dela é impedimento para a conceição do filho. Porque dentro de uma ótica natural, é impossível alguém gerar dentro dessa condição, humanamente falando. Então ela diz: como é que isso vai se dar? Se eu sou casta. Se eu fosse traduzir isso profeticamente, é o que eu vou fazer nessa noite, nós poderíamos aplicar o texto entendendo dessa forma: como é que isto vai acontecer se eu sou santa? Você entenda bem o que eu vou lhe dizer, porque eu estava sentada ali, ó, e o Senhor falou comigo: tem muita gente aqui que está pensando que não vai viver determinados níveis de honra, porque a santidade impede ele de fazer o que outras pessoas fazem sem o menor pudor.
Quando você vê a envergadura de uma palavra que fala sobre coisas grandes, e você percebe que gente grande se submeteu a algumas coisas das quais você não tem condições de se submeter, a impressão que você tem é que aquilo que ajuda o outro a você atrapalha. Compreenda isso. Maria não está apresentando absolutamente nenhum defeito. Porém, isso que ela está apresentando, ela coloca como se fosse um nível de impedimento. Vamos lá, gente. No caso dela, tá bom? Esqueça a aplicação por um segundo e vamos olhar a exegese textual. No caso dela, virgindade é um problema? No caso de qualquer pessoa, responda por favor, virgindade é um problema? Bora, gente. Tem gente que parece estar na dúvida, Deus me livre. Virgindade é um problema? Virgindade é um problema? Vamos um pouco mais além. Ser virgem é pecado? Ser virgem é pecado? Só que Maria apresenta a virgindade dela, sabendo que não é um pecado, sabendo que não é um defeito, mas ela imagina que essa virgindade é algo que vai prejudicar a promessa que está sendo feita. Porque se a promessa está ligada a filho e ela é virgem, ela pensa, eu não posso. Existem coisas na nossa vida que nós sabemos que não é pecado, sabemos que não é errado, mas por perceber a forma como o cumprimento de determinadas palavras se deram na vida de outras pessoas, a gente começa a achar que tal coisa é um problema para a gente, porque para elas não foi problema, mas para a gente é. Então ela vai perguntar ao anjo, como isso vai acontecer? Visto que eu não tive relação com homem algum, e eu sou virgem. Ela pensa que isso é um problema, mas o que ela acha que é um problema foi o critério que fez Gabriel descer lá. Existiram outros critérios? Existiram, mas esse é comprobatório, segundo o relato do profeta Isaías. Isaías havia deixado muito claro algo acerca de quem seria escolhida para gerar e dar à luz ao Filho de Deus. E o que foi que Isaías disse? Ele disse claramente, eis que há, quem lembra? Só vocês lembram, mas ninguém lembra? Volta para a escola dominical. Isaías profetizou e ele disse, eis que a virgem conceberá. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho. Quando Gabriel diz, Maria, você vai conceber e vai dar luz ao Filho de Deus, ela pensa, como é que isso vai acontecer se eu sou virgem? Agora olha a aplicação profética para a nossa vida nessa noite. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, isto que muitas vezes você acha que é um problema, Deus está dizendo, é o critério que me fez escolher você a milhares. É o critério que me fez te escolher. Por quê? Porque é um critério voltado para a palavra. Agora, qual é a aplicação aqui para a nossa vida? Santidade estendida, santidade rendida, santidade entregue. Tem gente que chega para a gente, e eu sei do que eu estou falando, e eles dizem, faz assim, entra por tal caminho, porque o outro entrou por esse caminho e concebeu, o outro entrou por esse caminho e teve, o outro entrou por esse caminho e cumpriu, mas no caminho que ele me introduziu, ele não disse que era eu que ia cumprir. No caminho que ele me introduziu, ele disse, entra nesse caminho e deixa que eu vou cumprir. Quando Maria diz, como se dará isso? Ele diz, descerá sobre ti o Espírito Santo. Está dizendo claramente, Maria, essa obra não é tua, essa obra é do Espírito Santo. Eu sei que eu estou trazendo uma palavra simples nesta noite, e ela é proposital e intencional. Sabe por quê? Porque nós estamos vivenciando dias onde vemos pessoas com dons poderosos, onde vemos gente curando e fazendo milagres extraordinários. É gente que tem traquejo, é gente que tem oratória, é gente que tem vernáculo, é gente preparada na técnica, no vocal, tem dom, não gera um fruto, mas tem dom, não é cheio do Espírito, mas tem poder do Espírito, é gente que levanta os outros da cadeira, é gente que tira os outros da muleta, mas está com a vida toda desregrada. Essa gente chega pra gente, confunde a nossa mente e diz assim, ó, entra por tal caminho, faz tal coisa, entra em tal lugar, faz assim e faz assado. Só que está na hora da gente dizer que a gente foi chamado pelo critério que eles rejeitaram, que a gente se manteve pelo critério que eles rejeitaram. Há uma mensagem de Deus na minha boca nessa noite, e não escolhi ela para pregar, mas Deus me trouxe no primeiro dia do Aviva Cabo Sul para dizer, santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Aqueles que estão em
consagrada como você está não dá jeito, que falando do jeito que você fala não tem como, que pastoreando do jeito que você pastoreia não vai dar certo, que a liturgia do teu culto está atrasada, que a tua unção é antiga, que os teus hinos são retrógrados. Só que Deus está dizendo, não muda, porque o que eles tentam mudar foi o critério que me fez te escolher. Então você está debaixo da palavra, fica com a palavra. Ele não se aproveitou com o fato de saber. Aleluia, mistura essas palmas com glória a Deus e aleluia. Ele não se aproveitou do fato de saber que Maria já era noiva e ia casar para dizer, deita com José. Consuma que assim não vai ter problema. Vai ser até mais fácil. E é assim que as pessoas querem dizer para você que tem uma unção. É assim que as pessoas querem dizer para você que tem um ministério. Assim é mais fácil. Ó, se você fizer isso aqui, você vai conseguir seguidor mais fácil. Ó, se você fizer isso aqui, você vai conseguir agenda mais fácil. Ó, se você fizer isso aqui, você vai orar por mais gente. Ó, se você fizer isso aqui, você vai poder largar o emprego. Ó, se você fizer isso aqui, vai dar certo para você. Ó, se você fizer isso aqui, vai soprar teu nome. Ó, se você fizer... E sabe o que é mais complicado? Sabe o que é mais complicado? Aqui o texto não conta, mas a narrativa de Mateus revela, capítulo 1. Quando Maria faz saber a José, ele não crê. Só que o texto começa dizendo que um dos motivos de Gabriel ter visitado Maria é porque ela estava noiva de um homem chamado José, que era da casa de Davi. Quem é da casa de Davi, Maria ou José? Vamos lá, meu povo, quem é da casa de Davi, Maria ou José? Então é por causa dele que Deus está visitando ela, indiretamente. Isso faz parte do propósito e da promessa. Só que quando Maria conta para José que ela está grávida e é do Espírito Santo, o texto diz que ele intenta deixá-la. Tenta fazer isso secretamente. Qual é a resposta? Porque ele não crê. Agora veja, não é porque ele não conhece, é porque ele não crê. Se ele é da casa de Davi, responde para mim, ele conhece a profecia messiânica de Isaías, sim ou não? Sim ou não? A partir dos 7 anos de idade, o judeu tem de cor a profecia messiânica de Isaías. Então ele já tinha de cor e ele sabia que a profecia determinava que quem ia conceber e dar à luz ao Filho de Deus era uma moça. Era uma moça. Quando Maria diz, sou eu. Isso é o que mais machuca quando você recebe de Deus uma promessa. Não é saber que você está ao lado de pessoas que não sabem, não. É você saber que está do lado de gente que sabe que Deus fala, sabe que Deus usa, sabe que Deus levanta, só não crê que é você. O que José não entende é que quando ele não crê que é na vida de Maria, ele exclui a própria casa. O que eu estou vendo aqui é um José com medo. Não é um José incrédulo, é um José com medo. As pessoas têm medo dependendo daquilo que Deus diz que você vai carregar. Tanto é que quando o anjo visita José, ele não obriga José a receber. Ele só diz assim, José, não tenha. Porque o que em Maria é gerado não é seu. Também não é dela. O que em Maria é gerado, ele diz, é dor. É dor. Eu estou sentindo Deus aqui, é dor. É dor. Sabe por que tem gente que acha que a obra que Deus tem contigo não é contigo? É porque de fato não é você que gera, quem gera é o Espírito. É algo tão sobrenatural que elas têm dificuldade. O povo via que Pedro andava com Jesus, via que ele era do ramo da empresa da pesca, mas ele era um camarada artesanal. Ele não era um cara de faculdade de nível superior. Mas no dia que ele prega, no primeiro sermão, ele ganha 3.000 almas para Jesus. As pessoas olham para ele, olham para a alma e
não entende. Olha para ele, olha para 3.000 judeus. Judeus de carteirinha. Judeus que visitam a sinagoga. Judeus que conhecem a Torá. Judeus que conhecem o Pentateuco. Judeus que são letrados. E vê esses homens tudo de joelho dizendo: Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Aí o povo olha para Pedro, lembra da rede, lembra do barco, lembra do analfabetismo, lembra que ele negou, lembra que ele é sanguíneo, lembra que ele é desesperado, lembra que ele é foito, e olha para as 3.000 almas. Aí olha para as 3.000 e olha para Pedro, olha para Pedro e olha para as 3.000. Aí o povo diz: mas esse aí não é aquele que andava com Jesus? Ele não parecia analfabeto? Parecia. E olha para Pedro, olha para as 3.000, olha para as 3.000 e olha para Pedro, e no final eles dizem: pois é, mas eu não vejo um pescador, eu vejo um homem cheio do Espírito Santo. Quando você gera pelo Espírito, as pessoas olham para o resultado, olham para você e dizem: não combina. Aí você que foi usado para gerar, fica indignado. Porque você disse sim para quem tinha tudo para dizer não. Mas elas não viram esse momento, elas só olham para você e para o resultado. E você fica triste, porque elas sabem que Deus faz, mas não imaginam que Deus faz com você. Você vai ver pastores da mesma denominação que você serve verem Deus fazendo coisas na sua vida, e os de fora vão dizer: é Deus, e os de dentro vão dizer: mas será? Porque os de fora não te conhecem na intimidade, mas os de dentro conhecem. Então quando eles olham para o resultado e olham para você, eles dizem: como pode? Como pode? Aí Deus diz: só pode por causa disso. Porque se tivesse habilidade, todo mundo ia dizer: foi ele. Mas quando olham para você e olham para o resultado e dizem: não parece que tem habilidade, não parece que tem tanto concurso, não parece que tem tanto diploma. Aí eles começam a fazer uma ponte entre o que você gerou e o resultado da sua gestação. E ao invés de dizer é diploma, ao invés de dizer é faculdade, ao invés de dizer é planejamento motivacional, eles olham e dizem: só pode ser Deus, só pode ser Deus, só pode ser Deus, só pode ser Deus, só pode ser Deus. Deus está dizendo: é por isso que eu levantei gente comum como você, é por isso que eu escolhi gente comum como você, é por isso que neste ano, guarde isso, assim diz o Senhor, eu vou entrar em becos, vielas, valados e entre algumas mansões, porque tem muito crente dizendo que rico Deus não usa, que rico Deus não levanta. Deus está dizendo: eu vou pegar da casta mais alta até a casta mais baixa. Sabe por quê? Porque para o incrédulo todos esses são improváveis, e são estes que eu estou escolhendo para que eles olhem e digam: só pode ser Deus, só pode ser Deus, só pode ser Deus. Olha para quem está do teu lado agora e diga: com José você não fala nada. Tá fraco? Responda ele aí e diga: com José, bora falar alto, com José você não fala nada. Faz assim para ele ou para ela. Maria viu o anjo, vai começar a gerar pelo Espírito Santo. José não crê, ela não empurra a conceição de Jesus no entendimento de José, porque não é por força e nem por... Está na hora de você entender isso. Você diz que entende, mas quando alguém zomba de ti dentro da tua casa e diz: ué, mas tu não é mulher de Deus, tu já levanta o dedo e diz: mas eu sou mulher de... Tá toda desligada. Vai ver você, varão, um homem de Deus, tua esposa que não está ligada. Aí você diz: ó, Deus falou hoje lá, e já sai entrando em casa contando tudo que falou aqui. Ó, Deus vai te pegar, hein, mulher? Desligado. Deus está dizendo: com José você não fala, quem fala sou eu. Quando você quiser desafiar teu José, quando você quiser brigar com teu José, enche um copo d'água e começa a beber. Aí você diz assim: mas Camila, seja homem ou seja mulher,
a patente de alguém que está acima de você, mas não te reconhece. É isso que José significa. Quem é José? José é alguém que eu preciso, mas não sei convencer. É muito difícil. José é alguém que eu estou abaixo dele, tem unção para estar sobre, porque quem carregava Jesus era Maria. Mas é por isso que ela foi escolhida, porque ela cumpre a palavra. Aí você pensa assim, Camila, meu José ninguém visita. Meu José é terrível. Meu José não ouve ninguém. Você acha que o José da Maria era diferente? Rapaz, se ele fosse fácil, Deus usava a gente. Se ele fosse fácil, Deus usava sacerdote. Se ele fosse fácil, Deus falava com ele no culto. Se ele fosse fácil, Deus falava com ele na palavra. Mas o José da Maria não é muito diferente do teu, não. Porque o texto diz que ele teve que dormir. Isso me lembra de Deus visitando Adão para fazer nascer Eva, que era o que ele queria, mas estava dentro dele. E se tivesse acordado, Eva não nascia. Isso fala sobre o Deus que tem que botar o Adão para dormir. José vai deitar e vai dormir. E no sono, quem trabalha é seu inconsciente, sim ou não? Sim ou não? No sonho não trabalha seu consciente, tanto é que no sonho a gente voa. No sonho a gente voa, no sonho a gente tem poder. No sonho a gente levita, a gente faz levitar. No sonho a gente sobe carro na vertical. Quem já teve esse sonho desesperador? No sonho. Porque no sonho quem trabalha é o inconsciente. Aí olha a loucura de Deus, que é mais clara do que a razão do homem. Deus visita a única área onde funciona é o inconsciente, não para dar a ele inconsciência, mas para dar para ele consciência. Deus visita o sonho de José. E enquanto ele pensa que está sonhando revelação, o anjo vem no sonho. Porque no sonho, toda pessoa que é forte torna-se vulnerável. Camila, eu não estou entendendo, você está dizendo que Deus vai botar meu José para dormir? Não, o que eu estou dizendo é que você não conhece, porque você só olha José e pensa, falar com ele é difícil, mas Deus está dizendo, eu conheço a vulnerabilidade do teu José. Eu sei entrar numa área onde ele não tem força, eu sei entrar numa área onde ele não tem defesa, eu sei entrar numa área onde ele não tem poder de argumento contra mim, eu sei entrar numa área onde eu desarmo ele, eu sei entrar numa área onde eu desarticulo ele, eu sei entrar numa área onde ele faz o que eu quero, do jeito que eu quero, inclino o coração para onde eu quero. Eu sei entrar numa área onde ele ouve e eu falo. Eu sei entrar numa área onde ele se cala e eu que respondo. Eu sei entrar numa área onde ele não tem algema, mas não está disposto a correr. Aonde ele tem perna, mas não sabe por onde andar. Deus está dizendo hoje aqui para quem tem ouvidos. Ele está dizendo para você que está ouvindo a palavra. Ele está dizendo para você que está lendo a palavra. Ele está dizendo para você que está entendendo a palavra. Por estes dias eu vou visitar a vulnerabilidade do teu José e eu vou mostrar para você que eu sei aonde estão as fraquezas dele. Eu sei como eu chamo ele à consciência. Eu sei como eu trago ele para a responsabilidade. Eu sei como eu coloco ele no centro da minha vontade. Maria, não se mete! Oh, meu Deus! Senhor, entra no sonho de José. José, não temas receber Maria por tua mulher. E ele vai responder, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. O que a gente leu aqui é que quando Maria diz como se dará isso, o anjo diz para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Quando ela diz como se dará isso, diferente de Zacarias que pronunciou a mesma palavra, ela não está incrédula. Ouça isso, gente. Zacarias vai dizer para Gabriel a mesma coisa. Ele diz assim, como se dará isso? Só que para ele, o anjo manifesta a ira e lhe dá uma sentença. Diz assim, eu sou Gabriel que assiste diante de Deus. O que ele está dizendo é, você não sabe com quem você está falando, não?
Porque a palavra de Zacarias manifestou incredulidade. Qual foi a palavra? Como se dará isso? Porque ele disse assim: Isabel, tua mulher vai gerar, vai dar luz a um filho. Ele diz: como se dará isso? A frase é essa. No grego comparativo a Lucas 1, é exatamente a mesma frase. Só que para Zacarias o anjo diz: você vai ficar mudo. Porque você duvidou. Se cumpriu a profecia na casa de Zacarias também, sim ou não? Sim ou não? Tem sentença que o anjo dá para proteger o cumprimento da promessa. Não entendeu não, né? Ficará mudo. Mesmo assim, ele teve o filho. Mesmo assim, Deus cumpriu o que falou. Tem gente que Deus trava para a promessa andar. Tem gente que Deus cala para não atrapalhar o cumprimento da promessa. Tem gente que Deus bota no leito, porque se tiver de pé, ele atrapalha. Agora, para Maria, volta para Maria para você entender. As mesmas palavras, completa para mim aí, por favor. As mesmas, diante de uma promessa extremamente semelhante. Ele diz: tu conceberás e darás à luz a um filho. Ela também tem uma impossibilidade que na visão dela é a virgindade. Ele diz: descerá sobre ti o Espírito Santo. Então presta atenção. Quando ele diz: você vai conceber e vai dar à luz a um filho, a primeira coisa que ela diz é: como se dará isso? Igualzinho a Zacarias. Mas para ela o anjo não dá sentença, dá resposta. Duas verdades. Primeira, Deus não trabalha com o que a boca fala do lado de fora, mas com a intenção que a frase foi formada do lado de dentro. A palavra é igual, mas a intenção da pergunta é totalmente diferente. Para Zacarias ele está dizendo: não tem como. Para Maria ela está dizendo: o que eu faço para ajudar? Ela pensa: como é que eu faço para cooperar? E quando o anjo responde: descerá sobre ti o Espírito Santo, ele está respondendo o que para ela? Você não vai fazer? Quem vai fazer é o... Camille, o que essa palavra tem a ver comigo? Tudo. Porque quando você recebe de Deus uma promessa sobrenatural, você faz igual Maria. A primeira coisa que você quer é saber o que você tem que fazer. E se eu te disser que Deus não te escolheu pelo que você vai fazer depois, mas existem promessas que Deus não te escolhe por aquilo que você vai fazer depois, mas pela forma como você se comportou? Sabe por que Maria não vai fazer nada depois? Porque foi o suficiente a maneira como ela se preservou antes. Como ela se guardou, como ela se protegeu, como ela foi devota, entregue, renunciou. Existem pessoas aqui que receberam de Deus uma promessa tão grande, tão grande, tão grande, que no dia que recebeu a promessa você tentou mudar. Eita, que essa promessa é muito grande, eu agora vou ter que ser a pessoa mais crente de Cabuçu. Você passa a fazer jejum do dia para a noite. Você começa a querer entregar para Deus votos absurdos. Você não fazia jejum nenhuma vez por semana. Do nada tu quer entregar 15 dias de Daniel. 14, 21. Tu não aguenta o terceiro dia. No quarto tá fraco. No quinto tá pedindo perdão. No sexto tá recomeçando. Porque você acha que é fazendo isso que você vai se tornar digno de Deus cumprir. Duas verdades. Primeira, quando Deus te entrega uma promessa, a responsabilidade de fazer cumprir não é de quem recebe, é de quem entrega. Então Deus está dizendo: faz o seu que eu faço o meu. Segunda coisa, as maiores promessas que recebemos de Deus e que não tem a ver com a graça comum compartilhada no Calvário sobre toda a criatura, não tem a ver com aquilo que nós faremos depois, tem a ver com aquilo que estivemos dispostos a fazer antes dele ter feito promessa. Então presta atenção, existe gente que precisa de promessa para mudar, e existe gente que vai receber promessa porque já mudou. Maria está na segunda categoria. Quando ela acha favor diante de Deus, não é pelo que ela vai fazer depois, mas foi por tudo aquilo que ela estava disposta a fazer antes. Deus está dizendo: não há em mim prazer mudar, ou que haja mudança só quem recebe promessa depois. Maior prazer em mim dá quem muda antes de saber o que eu posso dar, quem muda antes de receber o que eu posso entregar. Sabe por que eu vejo claramente isso?
texto diz que quando Saul foi escolhido para ser rei em todo Israel, ele desceu na roda de profetas, Samuel preparou ele e disse assim: agora você desce, junta com eles. Quando ele desceu na roda de profeta, o texto diz que o Espírito do Senhor, depois da promessa do reinado, se apoderou de Saul, encheu ele, e então ele profetizou, mas depois desviou. Ele profetizou, mas depois apostatou. Ele foi cheio do Espírito Santo, mas depois mudou. Depois dele, Deus não escolhe para prometer, Deus promete quem é escolhido. Depois dele, o texto não diz que Davi profetizou, o texto diz que Deus achou um homem que tinha o Espírito Santo e ainda não tinha sido empoderado por Deus, porque não era por aquilo que ele ia receber depois, mas era pela capacidade que ele tinha de ser um adorador antes de receber todas as promessas que Deus havia entregado para ele. Deus está me mandando perguntar categoricamente para quem está ouvindo: você continuaria me amando se eu não fizesse mais nada na sua vida depois de hoje? Você seria uma pessoa satisfeita por aquilo que eu já fiz? Talvez você está dizendo: sim, Senhor, e agora eu te confronto perguntando: se isto é verdade, por que na primeira topada que você dá? Se isto é verdade, por que na primeira perda que você tem, a primeira pessoa que você questiona é o Senhor? Agora eu te pergunto: Deus te deve alguma coisa? Está na hora da gente entender que Deus não deve nada, gente. Sabe o que a gente está fazendo hoje aqui no primeiro dia do Aviva? Buscando de Deus um espírito adorador. Sabe para quê? Deus ama ver a gente adorando a Ele como adorávamos antes de não termos nada. Você vai se lembrar disso agora. Antes até de existir a DVEC aqui, quando a portinha que você entrava era de 2 por 1, ali você sentia a presença de Deus. Você tinha tanta graça de Deus na sua vida. Esses dias eu estava me lembrando dos trajetos que eu percorria a pé e o tanto de coisas que eu falava com Deus e ria sozinha, como se fosse maluca na rua. Mas não era que Deus me respondia enquanto caminhávamos. Deus está dizendo: tudo o que eu disse de extraordinário, ou seja, fora a graça comum que foi derramada no Calvário sobre a tua vida, não tem a ver com o posicionamento que você vai tomar depois, tem a ver com o posicionamento que eu vejo você tomando antes. Deus está dizendo: não espere eu te dar para mudar. Se posicione agora. Se comporte agora. Vá para o centro da minha vontade agora. Deus convence a José, mas dá uma dica para Maria, e é a dica que eu quero terminar aqui nessa noite te dizendo. Quer entender e quer dar manutenção à forma como você está sendo cheio pelo Espírito Santo? Ministério de Louvor pode subir. Deus está dizendo: procure quem recebeu as mesmas visitas. Camila, eu não entendi. Só tem 2 tipos de pessoa que estão aptas para andar contigo antes de você viver o cumprimento da promessa. Só 2, Camila, só 2. O restante você arruma depois. Mas no processo do cumprimento da promessa só tem 2 opções para andar com você. Ou gente que já está onde você está, ou gente que já chegou onde Deus disse que você vai chegar. Se você andar com pessoas que estão aquém dessa realidade, aquilo que você está gerando será abortado pela incredulidade de quem está à sua volta. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Gabriel não termina dizendo: paz, Maria, estou indo. Gabriel termina dizendo para Maria: Maria, sabe Isabel, tua prima? Gente, parece até fofoca, mas não é fofoca, é mensagem. Ele acabou de entregar o recado: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, e o santo que há de nascer de ti será chamado o Altíssimo, o Filho do Deus vivo. Aí ele diz assim: sabe Isabel, tua prima? Olha para quem está do teu lado e diz: do nada. Deus não faz nada do nada. Sabe Isabel, tua prima? Já está no 6º mês de gravidez. Agora olhe para cá. Ele fala para Maria ir para a casa de Isabel? Ele só diz: sabe Isabel, tua prima? Está de 6 meses. Isabel, cabeça de Maria, bota para funcionar, ó. Isabel, aquela que não podia gerar.
Isabel a estéril? Isabel a que nunca teve filho? Está de 6 meses. Ele não diz, vá para a casa de Isabel, ele vai embora. Deus está dizendo, eu não vou dizer tudo o que você tem que fazer. Você precisa saber aonde buscar. E aonde a gente busca? Aonde tem para dar. Você vai ficar buscando água aonde não tem poço? Olha aqui para mim. Quando você quer comprar arroz e feijão, você vai na farmácia? Na farmácia? Você vai aonde? Deus está dizendo, eu não estou entendendo você andando no circuito de gente que não parece com quem você quer ser. Eu não estou entendendo a sua motivação de assentar-se à roda de pessoas que não combinam com o propósito que eu tenho para a tua vida. Eu vou falar mais rasgado. Eu não entendo você seguir quem admira e seguir quem é totalmente contraditório ao que a Bíblia prega. Eu fico apavorada quando eu percebo naquele feed de procura, porque você não segue. Mas se você curtir qualquer coisa semelhante de algum amigo que segue ou que curte alguém que passa por quem você segue, ele acaba o algoritmo trazendo aquilo para você. Então de vez em quando aparece gente para mim que eu não sigo, aparece gente para mim que eu não curto, ouça aí, aparece gente para mim que eu não compartilho, aparece gente para mim que não combina com o que Deus tem para mim, mas lá na minha procura aparece. Aí pasme, quando eu clico em cima do perfil e vejo, aí eu vejo a quantidade de gente que eu sigo, que eu curto, que é pastor, que é pregador, que é cantor, que é missionário, que é adorador, que é dirigente de igreja, que é mulher de pastor, que é missionária, que é dirigente de ciclo de oração, que é pregador, que é pregador, ou seja, gente que parece que combina com a mesma vida que eu tenho. Aí quando eu clico lá, aquilo que eu não curto está curtido por um monte, aquilo que eu não comento está comentado por um monte. Então como o logaritmo combina pela quantidade de gente que eu sigo e ele segue quem eu não sigo, o Instagram me oferece essa porcaria. É como se ele dissesse assim, siga também. E eu penso, por que se não tem meu perfil? Meu perfil é Bíblia, é oração, é louvor, é versículo, é palavra. Por que isso está aparecendo para mim? Aí quando aparece lá eu entendo, ora, está aparecendo para mim porque tem um monte de gente que eu sigo que curte que curte a Bi, que curte né? Que curte e curte. Aí quando eu olho, eu digo, mas esse aqui eu conheço, esse prega, mas esse aqui eu conheço, é da igreja tal, mas esse aqui eu conheço, é missionária, mas esse aqui eu conheço, é pregador. Aí eu fico olhando para aquilo, eles cantam o que a gente não canta, eles são contrários ao que a gente prega. Se a gente escolhe um lado, eles escolhem o outro. Se a gente escolhe uma cor, eles escolhem a outra. Se a gente escolhe o preto, eles escolhem o vermelho. Se a gente escolhe o vermelho, eles escolhem o preto. Eles são a oposição do que a gente acredita. Eles são a loucura do que a gente não prega. Eles são contraditórios a nós. Tem gente que é nosso seguindo eles, mas eles não seguem os nossos. Aí eu olho para aquilo e eu digo, meu Deus, o que é isso? Eu não estou acreditando. Eu ainda sou obrigada ao Instagram me oferecer isso, porque eu sigo essa gente. Aí eu clico lá em quem curtiu. Aí é hora de eu fazer a minha limpa. É por isso que não passa de 580 e pouco que eu sigo, porque toda semana, quando essa desgraça me oferece quem não presta, para eu curtir, para eu comentar, porque eu não curto, não comento, não sigo, eu não sento aonde eles sentam, eu não compactuo com o que eles fazem. Aí quando me aparece, eu tenho que baixar a limpa. Porque, gente, se é parente, eu entendo. Se está na família, eu entendo. Se Deus falou ajuda, eu também entendo. Mas a pessoa está com um negócio que começa aqui e termina aqui, ou que começa aqui e termina aqui, e vai lá e curte, gosta. Leva a mão, não vou falar rasgado, que eu não sei ser hipócrita, nem quero aprender. Você segue a gente, mas você curte eles. Sabe por quê? Porque você queria botar a roupa que eles botam.
Eles são mais corajosos do que você. Tu é morno. Se tu fosse frio, tu ficava com eles. Se tu fosse quente, tu ficava com a gente. Mas porque não és quente nem frio, tá chegando o dia de você ser vomitado. Escolhe, pois, hoje. Você quer viver o critério pelo qual Deus te escolheu? Ou a sua vontade de ser aceito pelos homens é tão grande que o que você quer é ser morno, é transitar entre o quente e o frio? Eu faço a limpa de vez em quando. Deus está dizendo para alguns hoje aqui: faz uma limpa lá também. E passe em revista e vê se você tem frequentado a casa de Isabel ou a de Jezabel. Veja qual é a mesa que você se assenta. Porque tinha uma igreja entre as 7 da Ásia que parecia próspera, imponente, e Deus tinha até coisas das quais se agradava dela, mas ele rejeitou, porque ele disse: eu não suporto que tu toleras a obra de Jezabel. Sabe o que ele está dizendo? O problema não é você me amar, o problema é você achar que pode amar a mim e não aborrecer a eles. Deus está dizendo: se tu amas a ele, escolhe um lado. Se eles quiserem te seguir, serão muito bem-vindos. Camila, você quer briga? Não, só que foi Jesus que disse: quem comigo não ajunta. Sabe o que ele está dizendo? Quer andar comigo? Vem todo mundo. Agora não me chama para ir atrás de vocês, porque eu não vou andar atrás de ninguém. Quando você sabe que foi Deus que te chamou, você aceita quem quer caminhar contigo, mas não larga o teu chamado para caminhar com gente que Deus não chamou. Faz uma limpa hoje, porque Deus está dizendo: na casa de Isabel o teu ministério vai ser avivado. Na casa de Isabel o ministério de alguém será avivado pelo seu. Maria arruma as coisas e vai para a casa de Isabel. Quando chega lá, ela diz assim: Isabel! Isabel já sai entregando revelação, dizendo: que honra! Vai para a casa de quem gera. Vai para a casa de quem honra. Você quer entrar em algumas casas que tem comida boa, mas não te honra. É melhor comer angu na casa de quem te honra do que caviar na casa de quem te esnoba. Vai para a casa de Isabel. Às vezes é gente que quando o culto acaba não tem carro para te dar carona, mas está disposto a ir a pé contigo até o ponto de ônibus. Deus está dizendo: procure a honra. Deus está dizendo: não procure a comida, procure a mesa. Não escolha o que você vai comer, escolha a forma como você deseja ser servido. Isabel olha para ela e diz: que honra tenho eu, que entre em minha casa a mãe de meu Senhor. Nas entrelinhas é como Maria, se Maria dissesse: como é que você soube? Aí ela diz: porque ao ouvir a tua voz, a criança do meu ventre estremeceu. O texto diz que Isabel foi cheia do Espírito Santo. Deus está dizendo: quando você entrar na casa certa, teu ministério vai ressuscitar a vida de alguém, e a tua vida e a vida desse alguém vai ser usada para ativar coisas que já existem em você, mas você não sabia. Fica de pé do teu lugar em nome de Jesus.